Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Espero que o conteúdo de hoje atenda a sua expectativa e que eu possa, nesse momento que nós vamos estar aqui juntos, contribuir um pouquinho com o seu aprendizado. Vamos lá então, temática de hoje: poder judiciário. É isso aí. Eu sou o professor Guilherme Cardoso, leciono Direito Constitucional já faz um tempinho. Estou nessas redes sociais aí que eu estou indicando aqui embaixo para você e espero que você goste de tudo aquilo que nós vamos conversar hoje. Porque afinal de contas, o Poder Judiciário, ele é uma disciplina, ele é uma matéria, uma temática dentro do direito constitucional, muito cobrada em concursos públicos, muito cobrada nas provas da OAB, mas, acima de tudo, conhecer essa estrutura é muito importante, até pelo sentido de cidadãos que nós somos. O Poder Judiciário ele vem estampado logo no início da Constituição, lá no artigo 2º. No artigo 2º da Constituição, ele diz o seguinte: são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Portanto, dentro dessa ideia de separação de poderes, o poder judiciário ele entra como um dos pilares dos poderes da União. Por quê? Porque ele representa uma das partes essenciais para que nós consigamos efetivar o exercício da democracia. Então vamos lá, vou começar apresentando algumas telas aqui para você. Essa daqui para a gente bater um pouquinho um papo a respeito dessa ideia do poder judiciário, tá? Então vamos lá. O que eu tenho de interessante de imediato para falar do poder judiciário? Primeiro, como nós já dissemos, ele é um dos poderes que compõem a União. Portanto, ele está dentro desse tripé que sustenta o nosso Estado. Sustenta no sentido de, sem ele, essa engrenagem, essa estrutura, ela não funciona. Infelizmente, nos últimos tempos, nós temos visto o Poder Judiciário sendo bastante criticado por algumas de suas medidas, por conta de alguns juízes, decisões, enfim. Não é esse o foco da nossa discussão aqui, do nosso bate-papo. O nosso foco aqui hoje é entender um pouquinho essa estrutura chamada Poder Judiciário. E eu começo aqui falando a respeito das funções do Poder Judiciário. Nós sabemos que os poderes da União, cada qual, eles recebem as chamadas funções típicas, que são aquelas principais inerentes à sua atuação, mas também as funções atípicas. Por quê? Porque os poderes, apesar de independentes, eles precisam atuar de uma forma harmônica, de modo que nós não tenhamos invasões de competências, um invadindo atribuições do outro. Até nós temos dentro da teoria da separação dos poderes, né, a teoria dos checks and balances, porque à medida que um dos poderes começa a ultrapassar esse limite estabelecido pela Constituição, nós temos a possibilidade dos outros poderes virem e atuar no sentido de equilibrar aquele momento em que um ou outro está excedendo um limite razoável previsto dentro da Constituição Federal. Então veja, a função típica, ou seja, a função primária, a razão pela qual ele existe, né? No caso do Poder Judiciário, é exercer a jurisdição. E o que é jurisdição? Essa palavrinha, né? Nós podemos fracionar ela em duas partes: juris e dição. E se nós fizermos uma leitura em conjunta depois desse fracionamento, vamos entender o quê? Que jurisdição é dizer o direito. Então, a finalidade principal do Poder Judiciário é dizer o direito. Nos cabe aqui também lembrar um pouquinho a respeito das funções típicas dos outros demais poderes. Por exemplo, o legislativo, cuja função típica é legislar, criar os regramentos das condutas humanas, da relação entre homens, da relação entre o homem e o Estado, da relação também de Estados entre Estados, pensando aí na esfera internacional, seguindo os princípios lá estampados no artigo 4º da Constituição Federal. E temos também o executivo, cuja função é administrar a coisa pública, né? Ele faz o papel realmente do presidente de uma grande empresa chamada Estado. Eu gosto muito quando eu leciono
essa aula de separação dos poderes, porque aí os alunos eles já convencionaram atrelar ao poder a uma função, né? A definirem apenas uma função. Então, qual que é a função típica do poder legislativo? Legislar. Qual que é a função típica do poder judiciário? Julgar. E agora vem o momento que eu pego nos pés dos meus alunos. E a função do executivo? Executar. Mas executar o quê, né? Então nós precisamos entender quando estamos dizendo que o poder executivo executa. Ele executa aquilo que está previsto na legislação, aquilo que foi criado na lei. Por quê? Os limites de atuação do poder executivo, eles foram estabelecidos pela Constituição, pela própria lei. Mas vamos voltar aqui para a temática de hoje para a gente não se perder, que é o poder judiciário. Veja, enquanto o poder legislativo é formado pelos representantes eleitos pelo povo, e aí nós temos na esfera federal os deputados federais, o Senado Federal, porque afinal de contas o legislativo no âmbito federal ele é bicameral, ele tem duas casas. Na sequência nós temos o legislativo dos estados, que são os deputados estaduais, e temos os legislativos no município, que são as câmaras dos vereadores. Temos o executivo federal, que é o presidente da República, temos o executivo estadual, que são os governadores de estado, e temos também o executivo municipal, que são os prefeitos. E o judiciário? Bom, o judiciário ele está presente em toda essa estrutura que eu coloquei para você. Mas veja, o judiciário ele tem algumas características que são bastante importantes de nós entendermos. A primeira, quando nós falamos aqui, né, em exercer a jurisdição, a característica do poder judiciário, primeiro, é atuar diante de uma lide, de uma contenda, ou numa maneira mais, vamos dizer assim, mais clássica de falar, uma pretensão resistida. Por quê? Vejam, um pouquinho de ciência política, teoria geral de Estado. Quando nós constituímos essa ideia de pacto social, de um contrato social, buscando o quê? A atuação do Estado na nossa vida particular, em troca, né, de cedermos a nossa liberdade para que ele nos oferecesse algumas garantias, algumas proteções, ficou decidido e consignado o quê? Que a resolução de conflitos que não se dão de forma amigável devem ser resolvidas não por mão própria, mas sim por quem? Por um órgão específico preparado para atuar nessa situação, que é o caso do Poder Judiciário. Então, todas as vezes que nos deparamos com uma lide e que essa lide, esse problema, essa contenda não se resolve de forma amigável, de uma forma pacífica, é necessário que nós busquemos o amparo e o auxílio do Poder Judiciário. Veja a seguinte situação: você se envolveu num acidente de veículos, né? Alguém ultrapassou o sinal de pare, o sinal vermelho, e acabou atingindo o seu carro, causando uma série de danos. No primeiro momento, como pessoas civilizadas, você vai descer do carro, a outra pessoa também, vão verificar se ninguém se machucou, evidentemente, e depois vão analisar os prejuízos materiais, né? A pessoa, se eventualmente concordar que ela causou aquele dano para você, ela vai te comunicar o seguinte: olha, verifique quanto ficou, né, quanto vai ficar o conserto para arrumar esse prejuízo aí que eu causei para você e eu vou te ressarcir. Ótimo, você vai até uma oficina referenciada, uma oficina que é de sua confiança, faz um orçamento e apresenta para aquele que lhe causou o dano. Imediatamente ele diz: tudo bem, pode fazer o serviço, vai lá, faz o pagamento, resolveu o problema. Nós não precisamos do poder judiciário nessa situação. Agora tem uma frase que é muito comum para algumas pessoas, que é mais ou menos assim: se por acaso acontece um problema, uma situação envolvendo, né, esse tipo de coisa, a pessoa olha e fala: vai atrás dos seus direitos. E o que ela está querendo dizer com isso? Vai atrás do judiciário para ele resolver esse problema. Então, pegando o gancho naquele exemplo que eu dei do acidente de trânsito, é mais ou menos assim: acontece o acidente e aquele que ultrapassou o sinal vermelho olha para você e fala assim: ó, desculpa aí, mas eu não tenho condições de lhe pagar, não vou lhe pagar, tá certo? E se você quiser alguma coisa, você que vai atrás dos seus direitos no judiciário.
Você fica morto de raiva querendo resolver aquilo da sua maneira, mas você sabe que você não pode, que você precisa buscar o quê? O poder judiciário, até em razão dessa ideia de pacificação entre todos aqueles que estão envolvidos por essa seara protetiva do Estado. Beleza. Então você vai, localiza uma unidade, ingressa com uma ação judicial pedindo a reparação dos danos. Bom, se você analisar esse exemplo que eu lhe passei, nós temos uma situação bastante interessante. Primeiro, nós identificamos que o poder judiciário, ele precisou ser provocado. Por quê? Porque afinal de contas, nós estamos diante de um tipo de justiça, de um tipo de poder que ele é chamado de secundário. Ele fica inerte. Comparando os dois exemplos que eu dei, o primeiro e o segundo. O primeiro houve uma solução pacífica entre as partes. O segundo já não. O segundo foi necessário ingressar com uma ação judicial. O que nós identificamos com isso? Naquela primeira situação, ninguém falou em poder judiciário. Ele existia? Ele estaria ali? Sim, ele existe, ele está pronto para ser utilizado. Mas ninguém precisou dele. Por quê? Porque aconteceu uma solução pacífica entre as partes. Agora, olha que interessante o segundo exemplo. O segundo exemplo, nós não tivemos o mesmo sucesso. E aí foi necessário que provocar. E eu chamo bastante atenção a esse verbo provocar, por quê? Porque é exatamente aí que mora uma das características do poder judiciário. Por ele ser inerte, ele precisa ser aqui, ó, inerte, ele precisa ser provocado. Porque se ele não for provocado, ele não vai atuar. Então, todas as vezes que nós necessitamos do poder judiciário, nós precisamos o quê? Provocar o poder judiciário, porque ele é inerte. É claro que o poder judiciário ele não serve apenas para resolver problemas. Nós temos os casos aí de jurisdição voluntária, que não há um problema em si, não há uma lide, mas é necessário a atuação do poder judiciário porque a lei assim determinou, tá certo? Bom, essa então é a função típica do poder judiciário, qual seja exercer a jurisdição, dizer o direito. Agora veja, o poder judiciário, conforme eu falei no início desse bate-papo aqui, ele também guarda a possibilidade de exercer aquelas funções que são de outros poderes, no caso o poder legislativo e o poder executivo, que são as funções atípicas. E aí, a primeira que eu coloco é de natureza executiva administrativa. Ou seja, o poder judiciário, diante dessa independência que a Constituição ofereceu, né, ele diz o seguinte: olha, judiciário, é possível que você também se organize, que você crie mecanismos para fazer a sua autoadministração, a sua gestão, porque veja, é uma estrutura consolidada. Veja quantos tribunais nós temos, quantas varas aí da Justiça Comum, da Justiça Federal, quantos juízes, quantos desembargadores, ministros, serventuários, enfim. Quem que analisa toda essa situação? Quem organiza tudo isso? Organiza o funcionamento dessa estrutura? O próprio Poder Judiciário. É ele que cuida disso. Além dessa função atípica, né, que eu chamei aqui de executiva administrativa, existe também a natureza legislativa. Ele não depende de nenhum dos outros poderes para criar as suas normas internas, a sua própria legislação. Tá? Então eu coloco aqui que o regimento interno, por exemplo, de um tribunal, ele não depende do poder legislativo. E nós sabemos que é uma atividade, né, que nos princípio, vamos falar assim, típica do poder legislativo, mas não. Já pensou? Se um dos poderes fosse depender do outro para exercer, para fazer alguma coisa, quebraria aquela ideia de independência, de harmonia que eu falei lá do artigo 2º da Constituição, tá? Então vamos lá. Para você relembrar, função típica, exercer a jurisdição. Função atípica, aquela de natureza executiva, administrativa, onde ele se auto-administra, onde ele se autorregula. Regula já entra na parte de natureza legislativa, que é quando ele faz os seus regimentos internos. Tá? Então, num primeiro momento,
se organiza, cria as suas normas de administração, as suas regras internas de administração e, no outro momento, também elabora os seus regimentos quando assim é necessário. Dando sequência aqui, eu gosto bastante de falar desse tema, por quê? Porque quando nós falamos em poder judiciário, nós precisamos garantir que esse poder judiciário ele vai cumprir com aquilo que é esperado pelas partes. Por quê? Porque, afinal de contas, uma outra característica que nós temos do poder judiciário é o quê? Ele exerce uma decisão, ele cria uma decisão e tudo aquilo que é feito pelo Poder Judiciário, né, guardadas as possibilidades de recursos, de ingressar com uma determinada ação rescisória, enfim, aí entraríamos no campo do processo civil, tudo aquilo que é produzido pelo Judiciário em termos de decisão goza da possibilidade de ser definitivo. Chega a um determinado momento, após esgotados recursos e tudo mais, que se torna de caráter definitiva a decisão. Bom, nós estamos falando de algo muito importante, que é o bem da vida. Agora, imagine que situação delicada se o bem da vida de alguém está correndo riscos de cair na mão de um determinado juiz, de um determinado desembargador, que cria-se uma determinada suspeita a respeito de sua atuação. Isso com certeza colocaria em xeque toda a credibilidade do poder judiciário. Ah, Guilherme, mas então quer dizer que nós corremos o risco de ter juízes? Enfim, nós não estamos aqui para discutir isso, estamos aqui para falar o seguinte: a Constituição ofereceu algumas garantias para que essa pessoa que exerce a função dentro do Poder Judiciário, a função de decidir, de dizer o direito, faça isso de uma maneira imparcial, de uma maneira serena, despreocupado com qualquer fator alheio que possa impedir ou que possa criar um obstáculo para que isso seja feito. Bom, a primeira garantia que eu trago aqui para você são as chamadas garantias institucionais. Primeiro, como nós já vimos, né, a função típica do poder judiciário, aquela de se auto-organizar, as normas de organização, enfim, ela é uma garantia chamada de garantia institucional. Quando a Constituição garante isso para o Poder Judiciário, ela está dizendo o seguinte: olha, você não depende de ninguém. Já pensou que situação delicada fosse se o Poder Judiciário tivesse que pedir para um Poder Legislativo organizar as suas normas internas, ou então definir quantos juízes eu vou colocar no fórum de determinada cidade, quantas varas em determinado fórum, onde nós vamos abrir, enfim, veja que situação, né? Então, o Poder Judiciário ele tem essa garantia de poder fazer da maneira como ele quiser, assim como a parte do regimento interno, criar as suas próprias disposições, o seu próprio funcionamento, disciplinar isso. É uma garantia institucional. Além dessas duas, temos também a autonomia financeira. Por quê? Porque a proposta orçamentária elaborada pelo Poder Judiciário, claro, estabelecido junto aos demais poderes, porque afinal de contas eles são independentes, mas devem trabalhar de forma harmônica. Sabemos que quem define essa questão de orçamento está lá no Legislativo, no Executivo, o Judiciário participa junto, né? Mas a quantia, da forma como ele vai utilizar, ele mesmo vai definir. É uma autonomia que ele tem. Além dessas garantias, nós temos as chamadas garantias funcionais, que são aquelas relacionadas ao exercício da função de jurisdição, né? A função jurisdicional, a função de dizer o direito. Essas três garantias, ela está diretamente ligada a quem? A quem exerce a jurisdição. Juiz, desembargador, ministros. E são três: vitaliciedade, vem de vitalício; inamovibilidade, vem de não ser removido, né, de não ser movimentado; e irredutibilidade de
subsídios. Vamos falar um pouquinho de cada uma delas aqui. Bom, a vitaliciedade quer dizer o quê? Que somente poderá ocorrer a perda do cargo caso tenha uma sentença judicial transitada em julgado. Então, veja, pela regra geral, né, do ingresso no Poder Judiciário, lá na base, um concurso de provas e títulos, né, ele precisa o quê? Assim que ele é aprovado nesse concurso público, ele precisa passar por um período de 2 anos de estágio probatório, e a partir desses 2 anos, quando ele exerceu de juiz substituto, a partir desses 2 anos ele adquire a vitaliciedade, ou seja, se nada acontecer na trajetória profissional dele, na carreira daquele juiz, ele permanece com o cargo até o momento de sua aposentadoria ou quando ocorrer um fato fortuito, evidentemente. Assim, ele só perde o cargo se acontecer alguma coisa no meio do caminho que leve a essa consequência tão drástica, tão trágica, né? E mesmo assim, acontecendo, para que ocorra a perda do cargo, ele necessariamente vai precisar que contra ele tenha sido proferida uma sentença judicial transitada em julgado, ou seja, é aquela sentença, né, que não cabe mais nenhuma espécie de recurso, que todos já foram esgotados. Agora, detalhe, o ingresso no Poder Judiciário, eu disse que a regra geral é pela base, né, é pela primeira instância, por meio de um concurso público. Agora, na segunda instância, ou melhor, existe uma outra forma de ingressar na estrutura do Poder Judiciário, que é por meio de uma regrinha chamada regra do quinto constitucional. E o que é esse quinto constitucional? Alguns determinados tribunais, 1/5 das vagas disponíveis de sua composição são destinados a membros da Ordem dos Advogados do Brasil e membros do Ministério Público. E essa regra de 1/5 das vagas ser disponibilizada para essas duas outras classes tem por objetivo o quê? Criar uma heterogeneidade dentro desses tribunais, para que as decisões não sejam pura e simples técnica. Então, quando eu chego no tribunal em que as decisões necessariamente são colegiadas e não monocráticas, como na primeira instância, colegiadas no sentido de não apenas uma pessoa, mas um grupo, 3 pessoas, eu trago o que? A possibilidade de mais de uma visão e não apenas aquela do juiz do Poder Judiciário. Então, quando acontece isso, veja, abriu uma vaga num determinado tribunal, uma vaga para o quinto constitucional, e nessa oportunidade a vaga foi disponibilizada para membros da advocacia. Ou seja, o órgão de classe vai escolher alguns nomes, vai indicar para o tribunal vai enxugar essa lista e vai entregar para o executivo, a depender do tribunal que nós estivermos falando, né, vai entregar para o executivo definir qual que vai ser aquele representante. A partir do momento que esse indicado tome posse, ele conquista a vitaliciedade. Quando o indivíduo entra pela regra do quinto constitucional, ele não passa por esse estágio probatório de 2 anos, tá certo? Agora veja, eu trago aqui duas exceções. A partir de quando o ministro do STF ele adquire a vitaliciedade, né? Ele adquire a partir do momento que ele toma posse. E quando que ele perde? Aqui nós não estamos mais falando de uma sentença transitada em julgado. Por quê? Porque o ministro do STF, nas hipóteses em que ele pratica crime de responsabilidade, ele é julgado pelo Senado Federal. E o mesmo ocorre, né, em relação aos membros do Conselho Nacional de Justiça. Beleza? Próxima garantia funcional, inamovibilidade, que é aquela impossibilidade do indivíduo ser removido sem o seu consentimento. Já pensou como seria se por acaso um determinado juiz pegasse aí uma demanda, um processo envolvendo uma autoridade, uma pessoa de grande notoriedade social e sofresse um tipo de ameaça do tipo assim, olha, se você julgar esse processo prejudicando essa pessoa com notoriedade social, nós vamos te mandar para a comarca
mais perigosa que existe no estado ou no país. Já pensou que loucura seria isso? O juiz, ele por um fator externo, a sua função, o exercício da jurisdição poderia ficar comprometido. Afinal de contas, olha, nós vamos te colocar num lugar que você vai correr risco de vida. Então, é um fator externo que poderia interferir na atuação do juiz, do desembargador, como você preferir. Então, o que aconteceu? A Constituição, para garantir que o juiz não sofra esse tipo de ameaça, de retaliação, de influência externa, disse o seguinte: a partir do momento que nós colocarmos você em determinado local, teoricamente, ninguém te tira de lá sem o seu consentimento. Agora, tem uma válvula de escape nisso daí. Qual? A Constituição diz o seguinte: exceto por interesse público. O que seria o interesse público? Olha, nós precisamos da sua atuação em determinada comarca. Nós precisamos que você seja removido para um outro local. Por N fatores, competência, enfim, o tipo de demandas que costuma acontecer e a forma como aquele juiz ele lida com essas situações, N são os casos. A bem do serviço público, do interesse público, ele pode ser removido. Mas essa decisão ela precisa ser tomada pela maioria absoluta do respectivo tribunal aonde está lotado aquele juiz ou desembargador, tá certo? Então, a inamovibilidade ela garante exatamente isso, que o indivíduo ele foi lotado, ele não vai ser removido senão por sua vontade própria ou então a bem do interesse público. Mas como assim vontade própria? Por exemplo, surge uma determinada vaga numa cidade que é de interesse daquele juiz está sendo conduzido para lá. Talvez porque tenha parentes, porque esteja mais próximo do local onde estão seus familiares, né? Tudo bem, se existir essa possibilidade e ele tiver direito a concorrer a essa vaga, ele pode ser normalmente removido. Foi a pedido dele com o consentimento. Ou então a sugestão, olha, disponibilizamos uma vaga aqui assim assado, tem interesse de ir, né? Ele com consentimento pode ser removido, tá? Então, essa característica também, essa garantia, melhor dizendo, também é bastante importante. A última é a irredutibilidade de subsídios, ou seja, não vai diminuir aquilo que ele recebe mensalmente do Estado. Claro que, se nós tivermos problemas relacionados à inflação, os reflexos disso com certeza vai acabar chegando no bolso dos membros do Poder Judiciário também, tá? Então, uma coisa é reduzir o salário de forma indiscriminada, a outra é ser necessário uma atualização em virtude de alguns problemas enfrentados pela economia do país. Bom, como eu já falei, nós estamos diante do quê? Do bem da vida de alguém. O Poder Judiciário ele lida a todo instante com o bem da vida. E o que é o bem da vida? Né? Essa expressão muito comum utilizada no direito. O bem da vida é aquilo que levou o indivíduo a buscar o auxílio do Poder Judiciário para resolver alguma coisa. Né? Então, o bem da vida é algo bastante importante para esse membro do Poder Judiciário, ou melhor, para aquele que está buscando o Poder Judiciário. Agora, aquele que está recebendo a decisão, sabendo que é uma decisão definitiva, porque afinal de contas, toda vez que o Poder Judiciário é provocado, ele necessita oferecer uma resposta, ele necessita exercer a jurisdição, essa decisão ela precisa estar livre de problemas. E aí o exercício da função, né, do juiz, a função jurisdicional, ela também precisa demonstrar que tudo que ali foi proferido está livre de fatores externos, não tem nada que possa criar dúvidas a respeito da atuação daquele indivíduo que representa o Poder Judiciário. Por conta disso, a Constituição ela colocou aqui algumas vedações para evitar que a imparcialidade do juiz, ou do desembargador, ou do ministro, né, seja questionada. A primeira, o juiz, o magistrado, né, ele não pode exercer outra função além da magistratura, exceto se for uma
de magistério, professor. Professor numa universidade, por exemplo, né? Eu posso ter um juiz da cidade que é professor numa determinada universidade? Posso, sem problema nenhum. O juiz ele também não pode receber custas ou participação nos processos. Pensou que loucura, né? Você chega numa audiência e paga para o juiz diretamente para ele do seu bolso, ou faz um Pix na conta do juiz, ou então dá uma participação no resultado daquele processo, um acordo bem feito, enfim, isso não pode. O juiz ele também não pode dedicar-se à atividade político-partidária. Isso não quer dizer que o juiz não pode exercer a sua função de cidadão. Nós não estamos aqui falando de direitos políticos, né, de alistabilidade. Nós estamos falando aqui o seguinte, que o juiz ele não pode dedicar-se a essa atividade de político, né, político-partidária. Por quê? Porque ele precisa ter imparcialidade. A partir do momento que ele demonstra, eventualmente, militar por uma determinada bandeira, por um determinado segmento político, né, a imparcialidade dele fica totalmente prejudicada. O juiz ele também não pode receber auxílio ou contribuições, né, de pessoas ou entidades que sejam públicas ou privadas. Tem até uma música, né, daquele cantor Tião Carreiro e Pardinho, que chama Mineiro Italiano, e é muito interessante porque a música diz o seguinte, que o mineiro e italianos discutiam a respeito de uma divisão de terras. O mineiro é uma pessoa pobre, né, comprometida com a família, e o italiano não, já era muito rico, tinha muita terra. E o advogado mineiro falava: olha, provavelmente a gente vai acabar perdendo essa situação, né? Por quê? Porque o mineiro é muito rico, é muito importante, e assim, a gente acredita mesmo que essa terra aí possa ser do italiano. E aí o mineiro diz: poxa, mas eu vou ficar sem nada, eu só tenho esse pedaço de terra para sustentar a minha família. E o mineiro tem uma brilhante ideia. Ele diz o seguinte: olha, eu vou mandar uma leitoa para o juiz para ver se o juiz fica comovido, vê que eu sou uma pessoa boa e dá essa terra para mim, dá uma sentença favorável para mim, né? Aí o advogado mineiro fala: rapaz, não faz isso de jeito nenhum. Se você fizer isso, aí sim que você esquece, porque esse juiz ele é muito sério, é muito correto, de uma família tradicional. Se você fizer isso, ele com certeza vai dar o ganho de causa para o italiano e nem vai analisar o processo. Bom, o que aconteceu? Passou um tempo, teve audiência, sentença, e o juiz deu ganho de causa para o mineiro. O advogado do mineiro ficou extremamente curioso para saber o que tinha acontecido. Falou assim: mineiro, você não mandou a leitoa para o juiz, não, né? Claro, mandei sim. O juiz ficou estarrecido, porque sabia que era uma pessoa de muita competência, de muito respeito, boa índole. Como assim? Ele aceitou uma leitura para te dar uma sentença favorável? Você fez isso mesmo, mineiro? Fiz, eu mandei a leitura para ele. Só que eu não mandei no meu próprio nome, eu mandei no nome do italiano. Né? Então, essa brincadeira aqui eu gosto de utilizar para falar desse tipo de vedação. O juiz não pode receber nada. Tá? Por quê? A partir do momento que ele recebe, a sua imparcialidade pode vir a ser contestada. E por fim, muitos juízes, quando se aposentam, né, voltam a advogar ou então começam a exercer a advocacia. Tá? Ele está impedido de exercer a advocacia? Claro que não. Né? Ele encerrou a magistratura, mas ele pode exercer outras funções, inclusive a advocacia. Só que tem uma regra especial em relação à advocacia. Naquela região aonde ele foi juiz ou aonde ele foi desembargador, ele não vai poder exercer a advocacia, né, por um período de 3 anos após o momento da saída dele de dentro do Poder Judiciário. Tá? Então, esse período aí é justamente para quê? Para que ele fique distanciado daquele poder em que ele fez parte por muitos e muitos anos. Tá certo? Então, essas são as vedações em relação à imparcialidade. Bom, agora chegou aqui uma parte que eu gosto bastante de explicar, que é em relação à organização, né, à estrutura do poder judiciário. Veja bem, vou olhar aqui para baixo que eu estou com a minha telinha, tá certo? O poder judiciário, ele se organiza de duas formas. Primeiro, vamos lá, colocar aqui. Pronto. Ele se organiza em termos de justiça comum. Assim, vamos fazer assim. Aqui vai ficar melhor.
Isso, vamos lá. Justiça comum, que são todas aquelas demandas, né, que não são chamadas de especial. E como que fica essa questão? Bom, fica da seguinte maneira: o que nós temos de matérias consideradas especiais? Primeiro, matérias relacionadas ao direito do trabalho, matérias relacionadas ao direito eleitoral e matérias relacionadas à justiça militar. Fora isso, é a vala comum. Então, como que se organiza essa estrutura do Poder Judiciário? Primeira instância, segunda instância, instância superior. Fica da seguinte maneira. Vamos lá, então. Primeiro, nós temos aqui as matérias de ordem chamada de ordem especial. Especial. E o que é isso daqui? Nós temos a justiça do trabalho, nós temos a justiça eleitoral e nós temos a justiça militar. Essas justiças aqui são chamadas de especiais. Bom, aí nós temos aqui o quê? A justiça federal, aonde nós temos a união no polo ativo ou no polo passivo da demanda, e nós temos aqui a justiça comum, também chamada de estadual. Por conta da previsão constitucional lá do artigo 5º, dizendo do duplo grau de jurisdição, que todos têm direito a essa decisão aqui de primeira instância, que é monocrática, mas também tem direito a uma confirmação que, por uma decisão colegiada, surge para nós a segunda instância. A segunda instância da justiça comum são os chamados tribunais de justiça estaduais. Aí nós temos na Justiça Federal os tribunais regionais federais. Aqui no âmbito federal nós não temos cada estado, como na Justiça Estadual, um tribunal federal. Não, nós temos regiões. O Brasil foi aí separado em algumas regiões que ganharam os seus tribunais regionais, tá certo? Bom, aí nós temos o quê? Tribunais regionais do trabalho, como uma segunda instância da Justiça do Trabalho. Temos Tribunal Regional Eleitoral, ok? E aqui na Justiça Militar nós não temos uma segunda instância, até porque na Justiça Militar as decisões elas já são colegiadas na primeira instância. Agora nós temos aqui em cima, né, a chamada instância superior, os tribunais superiores. Da Justiça Comum, nós temos quem? A participação do Superior Tribunal de Justiça. Cada um das outras justiças também tem os seus tribunais superiores. Então aqui eu tenho o Tribunal Superior do Trabalho, o Tribunal Superior Eleitoral e o Superior Tribunal Militar. Em cima de tudo isso daqui, nós temos o nosso Supremo Tribunal Federal. Ok? Existe também um órgão que ele não está diretamente ligado a essa estrutura que eu acabei de apresentar aqui para você, mas ele tem funções muito importantes dentro do Poder Judiciário, que é o nosso CNJ, Conselho Nacional de Justiça. E o CNJ ele tem funções assim, bastante importantes, por quê? Porque ele tem por objetivo dinamizar essa estrutura do Poder Judiciário. O STF é composto por 11 ministros, o STJ por 33, o TST por 27, o TSE por 7 e o STM por 15 ministros, cada qual com as suas particularidades, evidentemente, tá? Então, essa estrutura do Poder Judiciário previsto na Constituição Federal. Ok? Bom, com isso, eu encerro aqui esse primeiro momento, esse primeiro bate-papo a respeito do Poder Judiciário.
Em breve vou colocar alguns outros vídeos, né, para você assistir aqui comigo, né, para conversarmos um pouquinho a respeito dessas estruturas do nosso direito constitucional. Bom, se você gostou, né, não esquece de curtir aí o nosso material, nosso vídeo, se inscrever aqui no canal, indicar para algum outro amigo, ajudar aqui o professor a crescer esse canal, né, caso você tenha gostado. As redes sociais são essas daí. E acima de tudo, espero ter contribuído com você, né? O objetivo desses vídeos não são de esgotar o assunto, nós não estamos aqui diante de uma aula, mas sim do quê? De uma conversa mostrando um pouco, falando um pouco dessa minha experiência da docência relacionado aos temas do direito constitucional que talvez possam ser úteis para você. Beleza? Então é isso. Espero que você tenha gostado e que numa próxima oportunidade a gente se encontre aí para bater um papo a respeito de temas tão importantes do nosso direito. É isso. Obrigado. Até uma próxima.